galera, então nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês o que eu vim aprendendo aí, né, nesses últimos anos, que eu aprendi italiano, aprendi o francês não, eu tô aprendendo ainda, aprendi o espanhol, o inglês, né, e a minha história com essas línguas é um pouco controversa, porque assim, duas delas, né, fora o português, óbvio, mas duas delas eu estudei na escola tradicional, que é um termo que eu não gosto muito, escola tradicional. Ele não demonstra muito bem, não remete muito bem àquilo que eu quero dizer, digamos, mas é o termo que nós temos. Depois eu posso, até vou criar um termo melhor para ter essa comunicação melhor, mais efetiva. Mas assim, então, eu estudei o inglês e o espanhol de forma tradicional, que eu acho que é um pouco forçado, seja de que língua for. Calma que eu vou explicar isso também melhor. Eu sempre estudei inglês na escola, sempre, sempre, sempre. E também depois fui para um curso particular de inglês no Brasil. Para quem não sabe, eu moro aqui em Portugal e também fiz curso, aliás, um dos melhores aqui em Portugal. E a verdade é o seguinte, o meu nível de inglês, depois que eu saí desses cursos, ele era muito... Não era nem um pouco satisfatório, sabe? Não era... Eu entendia mais ou menos, podia ter uma conversa em inglês e tudo mais. No entanto, era muito insatisfatório. E aí, vou contar outra história também e eu depois mostro qual é aqui o pulo do gato, né? Então, e aí eu decidi ir para Espanha. Eu fui para Espanha, fiquei na casa de uma prima que eu gosto muito. Fiquei na casa dela, morei na Espanha, em Salamanca, por 21 dias. E lá também estive numa escola de línguas e tudo mais. Como vocês já devem estar pensando, onde é que eu aprendi espanhol nessa experiência, né? Na escola ou na Espanha, digamos assim, né? E eu devo dizer para vocês que foi na Espanha. Foi na Espanha porque no contato diário com a minha prima, com meus amigos lá, com os amigos da minha prima, ali eu estava vivendo espanhol, né? Ali eu estava ouvindo espanhol de fato que as pessoas dizem, né? Como elas de fato usam. E eu tava tendo contato com a língua verdadeira, escutando, falando, enfim, escrever também lá na escola, mas eu devo dizer assim que além de ser muito chato tudo aquilo que eles me cobravam para fazer lá na escola, que eu raramente fazia porque era muito chato, não era de todo efetivo, ou seja, em vez da gente estar em contato com a língua verdadeira, tinha uma professora muito querida, muito simpática, porém, uma professora ensinando, por exemplo, como ser super educado em espanhol, né? Super educado em espanhol. Não que os espanhóis não sejam educados, o são, porém, ela estava ensinando umas formas do espanhol que, assim, que ninguém usa, tá entendendo? Então, isso vai me servir para quê? Vai me ensinar a falar? Não. Vai me ensinar a entender os outros melhores? Sim e não. Sim, porque é um conhecimento que talvez pouca gente tenha, mas ninguém fala daquela forma, né? E eu aprendi, 21 dias não foi muito, sabe? E eu também tenho umas coisas para falar para vocês disso, que é assim, Bernardo, você foi para Espanha, aí sim você consegue aprender a falar uma língua, né? Aí sim, quem me dera ter essa oportunidade. Cara, vou ser sincero para você, hoje em dia a gente tem internet, tá entendendo? Aliás, estou gravando esse vídeo aqui com o celular e uso o computador o dia inteiro, e assim, eu aprendi italiano assim, vendo vídeos com legendas de italiano, sabe? Eu fui persistente, eu acreditei no Alberto do Italiano Automático quando ele me mostrou na verdade não foi ele que me mostrou pela primeira vez esse método, mas eu sou muito grato a ele por tudo que ele fez e faz. E eu sei que uma parte muito grande do meu aprendizado da língua italiana veio dos esforços do Alberto, né? Então, sou muito grato a ele. Mas assim, hoje em dia a gente pode fingir que tá num certo país. Então, eu posso acordar e escutar uma música espanhola, posso baixar um aplicativo para falar um pouquinho com um estudante, com uma pessoa que de fato nativa da Espanha.
Eu posso ver coisas, ler artigos que me interessam e que eu já leio na minha língua, no entanto, na língua que eu estou aprendendo. Eu posso ver vídeos no YouTube para me entreter, sei lá, para adquirir conhecimento, cultura na língua que eu estou aprendendo, e aí é como se você estivesse naquele país. Então note bem que tem muita gente, brasileiro está em toda parte, né? Chinês também, mas vamos dar o exemplo do Brasil, brasileiros na Itália. Eu conheço, eu sei de pessoas, e os italianos certamente também o sabem, e brasileiros que estão lá têm um italiano um pouco medíocre, mas esse italiano é o suficiente para que eles possam se comunicar e conseguir tudo aquilo que eles precisam. Mas às vezes são pessoas que por uma infelicidade não adentraram na cultura local e acabam falando mais por telefone com seus familiares do que com italianos. E ouvem, aqui está o pulo do gato, ouvem mais a língua deles já porque estão falando pela internet com seus familiares, mais do que o próprio italiano. E aí fica aquele italiano muito simplificado, mal falado, com sotaque horrível, mas que permite a pessoa de fazer tudo que ela precisa, das necessidades vitais dela, né? Mais vale. Eu nunca fui à Itália, não tenho descendência italiana, eu sempre quis aprender. E eu aprendi porque eu precisava pegar um trabalho, eu queria que fosse italiano, enfim. Não quero me aprofundar nesse assunto agora. Mas eu provavelmente falo melhor italiano do que essas pessoas, tá entendendo? Por quê? Eu segui o conselho. E para vocês sigam também esse conselho aqui. Finjam que vocês estão no país, tá entendendo? No início pode não ser tão fácil, dependendo da língua que você está aprendendo, que você quer aprender, que você sempre quis. Mas eu digo assim, funciona. Funciona com o tempo, funciona. Dá-te 3 meses, ou melhor, se dê 3 meses, dependendo da língua. 3 meses para espanhol, que é muito parecido. E mesmo assim, é um tempo bem legal, entre aspas, que eu tô dando pra vocês. Mas assim, para italiano, pô, focando todos os dias, 30 minutos, 1 hora, todos os dias, 6 vezes por semana, 30 minutos, 6 vezes por semana, 1 hora, 5 vezes por semana, vai de você. Quanto mais escutar, melhor. Agora, não pode parar de escutar. Não pode, vou escutar aqui 2 dias por semana. Meu amigo, a língua é um negócio que língua italiana tá se desenvolvendo desde o latim. Para você aprender a falar uma língua como um nativo demora anos. E você que está aprendendo vai deixar de escutar poucos dias, tá entendendo? Nosso cérebro ele vai adquirir aquela língua muito por assimilação. Ele vai assimilar com a língua que você já sabe. Então é importante que você já tenha um conhecimento mínimo e uma compreensão mínima, não mínima, mas mínima, intermediária, prévia daquela língua que você está aprendendo, tá entendendo? Então, você ainda está se acostumando com o som daquela língua, você está se acostumando com o som, com a forma como eles falam, como eles abrem a boca, como é escrita, como se lê. Italiano, espanhol você lê mais ou menos como português, italiano não, é outra história, tá entendendo? Então, note bem o que eu disse, acostumar-se àquelas coisas, se acostumar àquelas coisas. Para você se acostumar a alguma coisa, você tem que fazer todo dia, certo? Então, não pare nenhum dia. Se alguém morrer, se for uma coisa grave, pare, né? Tudo bem. Se o gato fizer cocô na cama, não pare. Essa história é lá na escola de espanhol. E aí perguntaram assim, qual é uma situação que para você é o limite? O limite. Aí tinha gente, minha mãe morreu e não sei o que. Quando chegou na minha vez, quando o gato faz cocô na cama. Porque eu realmente fico com a raiva, porque não dá pra limpar esse negócio bem. O cara faz cocô aqui, você limpa direito. Nunca fizeram aqui, nenhum gato, nem cachorro, graças a Deus, mas você vai limpar aí, pô, parece que nunca, não limpa nunca, né? É isso aí, pessoal. Eu tenho muita coisa mais pra dizer, mas vou deixar vocês na curiosidade. E eu volto aqui no outro dia. Abraço!